Olá, pais! Vocês têm dúvidas sobre a cólica do nenê? Meu nome é Gleison, sou médico pediatra e hoje eu vou falar sobre isso. Primeiro é importante a gente saber o que é a cólica do nenê. Isso é uma coisa que preocupa muito os pais, mas na verdade a cólica do nenê não é nem uma doença. É uma coisa que acontece naturalmente com o nenê. E como é que a gente sabe que o nenê está tendo cólica e se isso é realmente cólica? A Academia Americana de Pediatria, ela fala para a gente seguir os critérios de Wessel, que também é conhecido como a regra dos 3. Primeiro, a cólica é uma dor forte com um choro inconsolável no nenê. E ele não é só um desconforto como a maioria pensa. E seguindo essa regra dos 3, o que um bebê precisa ter para a gente afirmar que tem cólica? Primeiro, tem que ter uma dor com um choro inconsolável que dure até em torno de 3 horas. Segundo, que aconteça pelo menos 3 vezes por semana e que tenha uma manutenção de pelo menos 3 semanas. Então é um troço chato e que dura um certo tempo. A cólica não é tão frequente como as pessoas pensam e que qualquer desconforto é cólica, até porque ela, segundo os dados, ela atinge 1/5 dos bebês. Então a cada 5 nenês, só um vai ter cólica. Mas basicamente todo mundo que está com o nenê pequeno começou a chorar e fala: meu nenê está tendo cólica. Não é assim, a cólica não é tão frequente assim. A dúvida que surge sempre é: por que os nenês têm cólica? A gente ainda não tem uma explicação certinha sobre o motivo da cólica, mas tem algumas coisas que fazem sentido e que são aceitas pelo meio pediátrico. Primeiro é a imaturidade do sistema gastrointestinal do nenê. Esse nenê, ele não comia nada quando estava no útero, porque ele era sustentado pelo cordão umbilical, e de repente ele nasce e ele começa a precisar se alimentar. Então é um aparelho digestório que ainda é bem imaturo, e aí o movimento dele, os peristaltismo, o movimento que tem que ser mais coordenado, nem sempre é coordenado. Isso também faz um acúmulo de gás e que pode gerar cólica. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a imaturidade do sistema neurológico do nenê. O nenê ainda está em fase de adaptação do mundo externo. Ele morava dentro do útero e agora ele está aqui fora. Alguns estudiosos acreditam que a cólica é quase uma válvula de escape de estresse que o nenê tem para poder chorar bastante, muitas vezes talvez por excesso de estímulo, por essa adaptação ao mundo novo. E a terceira coisa, ainda uma adaptação da microbiota do intestino do nenê. O que quer dizer isso? Aquelas bactérias boas, aquele que todo mundo gosta, eu vou tomar probiótico, aquelas bactérias boas que a gente tem dentro do intestino, elas ainda estão em formação no intestino do nenê. Então elas estão se equilibrando ali. E até elas se equilibrarem, isso pode gerar um acúmulo de gás e pode, consequentemente, gerar mais cólica no nenê. O que a gente deve fazer quando o nenê está com cólica? Primeira coisa que a gente pensa é remédio. Não é. Segundo a Academia Americana de Pediatria, algumas condutas que a gente toma podem diminuir a cólica do nenê. Então a primeira delas é o que eles chamam de swaddle, que a gente aqui chama de charutinho. O que é isso aí? Idealmente a gente faz uma contenção delicada no nenê. E aí o jeito mais fácil da gente fazer é enrolar ele numa mantinha para ele se sentir mais confortado, como se ele se sentisse na época que ele estava dentro do útero ainda. Então a gente faz esse charutinho. E a segunda coisa, colocar ele na posição ventral, que é de barriga para baixo. Isso nunca com ele dormindo, sempre com ele acordado. Eu sempre bato nessa tecla que nenê não dorme de barriga para baixo, o nenê só dorme de barriga para cima. Então como que a gente coloca o nenê nessa posição para melhorar? O jeito mais fácil é a gente colocar o nenê viradinho de barriga para baixo na nossa perna mesmo. E aí a gente, nessa posição, ele costuma ter um certo alívio da cólica.
A terceira coisa, caminhar e chacoalhar o nenenzinho levemente, como se a gente fosse ninar ele. Esse movimento rítmico e repetitivo não se sabe por quê. Talvez porque imite o movimento que ele tinha quando ele estava dentro do útero da mãe, enquanto a mãe caminhava. Talvez isso faça diminuir um pouco a dor. Então a gente carrega ele no colo, dá uma chacoalhadinha. Hoje, alguns estudos mostram que o estímulo auditivo delicado também talvez possa melhorar a cólica. Então é recomendado que se coloque ou um ruído branco, algum tipo de canção de ninar num volume baixo, mais ou menos perto do nenê, e isso tem uma ação de poder acalmar ele durante o momento de cólica. E aí a gente vai para as dúvidas mais frequentes que basicamente todas as mães de nenê pequeno têm. A primeira é, quando que a cólica do meu nenê começa? Porque ele está com 2 dias de vida e ele está tendo cólica. Provavelmente, seu nenê de 2, 3 dias de vida, se ele está chorando por algum motivo, não é de cólica. Pode ser de fome, pode ser porque o leite não desceu, quase sempre é esse o motivo, mas não é de cólica. Cólica do recém-nascido, ela normalmente não aparece logo ao nascimento. Não tem um tempo específico de começo, mas se acredita que assim, a partir de 20 dias de vida, eles podem começar a ter cólica, mas normalmente até um pouco mais tarde. Então aquele nenê que chora muito logo que nasceu, provavelmente não é cólica. Outra dúvida frequente, meu nenê mama no peito, o que eu não posso comer para não gerar cólica? Que isso aí todo mundo acha que tem uma relação com a alimentação materna para o nenê ter mais cólica ou não. Também, segundo a Academia Americana de Pediatria, não há uma relação direta entre o que a mãe come e o nenê dela ter mais cólica ou não. O que é uma ótima notícia, até porque a mãe que está dando de mamar, está tendo um gasto energético maior porque está dando de mamar, já está cansada porque está dormindo mal, porque o nenê acorda várias vezes na noite, já está estressada porque toda a situação é nova, e aí ela vai se meter numa dieta de restrição. Não posso comer chocolate que eu gostava. Vai lá e come seu chocolate, não vai ter relação nenhuma. Vai lá e toma seu cafezinho de manhã que você gostava, não tem problema nenhum. Toma seu copo, sua xícara de leite que você gostava. Come arroz com feijão, essa história que feijão dava cólica, é balela. Não faça uma restrição alimentar, não tem relação com aumentar ou diminuir a cólica do nenê. Mais uma dúvida frequente das mães é, meu nenê toma fórmula, se eu trocar a fórmula dele, ele vai ter menos cólica? De fato, tem algumas fórmulas infantis que são projetadas para diminuir o desconforto abdominal dos bebês, possivelmente diminuir cólica. Quem decide se essa troca de fórmula vai ser feita ou não é o seu pediatra. Então, cada caso é um caso e aí cada pediatra tem que ser consultado para ele decidir se ele vai trocar a fórmula de um bebê ou não, pensando exclusivamente na cólica do recém-nascido. Outra coisa que me perguntam direto. A avó falou para dá chá que a cólica melhora. Tá, não pode dar chá para nenê. Nenê não toma chá. Nenê só toma ou leite materno ou fórmula, então não pode dar chá. Mais uma dúvida que as mães têm, posso dar simeticona para o meu filho? Porque tem vários nenês que nascem e as mães já começam a dar simeticona. Eu tô dando simeticona todo dia, eu tô dando de 8 em 8 horas. Não há estudos que comprovem que o uso da simeticona diminua a cólica em nenê. Isso é cultural nosso, mas não é verdade que você ficar usando simeticona melhora a cólica do nenê. Inclusive, eu sou contra ficar dando remédio desnecessariamente para qualquer pessoa, ainda mais para um recém-nascido. Então, não é recomendado dar simeticona. Mais uma dúvida, e o uso de probiótico melhora a cólica do nenê? Pode melhorar. Alguns estudos recentes mostram que alguns tipos de lactobacilo, dentre eles tem um que está sendo mais estudado, que mostram que aparentemente há uma melhora da cólica do recém-nascido, principalmente em bebês que mamam fórmula, se fizerem uso diário desse probiótico.
E já estão saindo outros estudos mostrando, tentando provar se outros tipos de probiótico podem também melhorar a cólica do nenê ou não. De qualquer maneira, quem vai decidir se seu filho vai tomar um probiótico para melhorar a cólica dele é o pediatra. O probiótico é uma medicação. E se a gente não deve se automedicar, menos ainda a gente deve automedicar o nosso nenê recém-nascido. O que eu vou deixar de dica final aqui para tentar descomplicar essa história da cólica? Uma coisa que deve ficar para vocês: a cólica é temporária. É uma coisa que o seu bebê pode ou não passar e que a gente não tem como influenciar nisso. Ela é temporária porque ela pode durar normalmente até em torno do 3º mês de vida e depois disso o seu neném não vai mais ter cólica. Dá dó da gente ver o nosso filho chorando, mas a gente tem que lembrar. Possivelmente, talvez a gente tenha tido cólica quando a gente era neném, nem por isso a gente virou um adulto traumatizado por isso. Então, tudo bem. Se tiver cólica, a gente vai jogar o jogo e ele vai melhorar. Segunda coisa, você não tem culpa se o seu filho tiver cólica. Você não é uma mamãe, um mau pai, um mau cuidador porque o seu filho está tendo cólica. A gente costuma querer trazer a culpa sempre para a gente. Não, não é culpa de ninguém. Não se sinta mal ou incapaz se seu filho tiver cólica. E a terceira, que é a dica mais importante, é: uma mãe ansiosa cuidando de um filho com cólica só gera mais dor. A ligação entre a mãe e o bebê é inquestionável. Se seu filho já está tendo dor e tendo cólica, mantenha calma. Seja o porto seguro dele. Não seja uma fonte de ansiedade para alguém que já está precisando de um conforto seu naquele momento. Se você quer continuar descomplicando a rotina com seus filhos, considere se inscrever no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar recebendo essas dicas.